versículo 1 em diante. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus, e o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus em pé ali, mas não percebeu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando ela que se tratava do jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei e o buscarei. E disse-lhe Jesus: Maria! Aleluia! E ela voltando-se, deixa eu ver como está essa versão aqui, ó, igualzinha. E ela voltando-se, alguém que tem uma versão diferente, lê o versículo 16 aí para mim, por favor. Você tem alguma versão diferente da minha, Almeida, Revista Corrigida e Atualizada? Alguém tem alguma diferente? Como é que está a sua? Vem cá, corre aqui. NVI, fale aí. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Obrigada. Alguma outra versão? Virou-se. Mais alguma outra versão? Então, em todas as versões, ela está voltando-se, virando-se. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela voltando-se, virando-se. Ou seja, ela estava de costas. Quem está entendendo isso, diga amém. Disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao meu Pai, mas vá ter com os meus irmãos e diga-lhes que eu volto para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou. Olha a primeira pregadora das boas novas aí. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e disse tudo o que ele lhe falara acerca daquelas coisas. Diga amém por essa palavra. Tão propício esse texto, haja vista que amanhã celebramos, né? A Páscoa, não é isso? Estou certa ou estou errada? Depois de amanhã, perdão. E esse texto é tão maravilhoso. Nele há muitas revelações já no contexto. Nós vamos nos deter aqui no tema daquilo que Deus está nos propondo. Aquilo que nós estamos buscando vai nos encontrar, vai nos achar. Aquilo que você está buscando vai achar você. Mas no contexto da ressurreição tem tanta coisa que não dá para a gente ignorar. Uma das primeiras coisas no texto é a gratidão de Maria sendo revelada na manifestação de serviço por um corpo que na sua ideia estava morto. Vamos aqui entender a priori uma coisa: quando ela acorda, ainda de madrugada, sendo ainda escuro, porém já era dia, no domingo pela manhã,
ela quer ir ao sepulcro para verificar o corpo de Jesus. Ele já ressuscitou, amém ou não amém? Mas Maria sabe que ele ressuscitou? Não sabe, mas deveria saber. Porque Jesus falou 3 vezes aos seus discípulos que ressuscitaria, e ela estava presente em 2 das 3. Então eles deveriam saber que ao 3º dia Jesus ressuscitaria. Não porque ele falou por enigma apenas, mas porque Jesus ele revelou o mistério da ressurreição de maneira declarada. Na 3ª e última vez que ele mencionou sobre isso, ele falou abertamente, dizendo que ele morreria, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Só que por causa do trauma de todo o episódio da crucificação, tantas coisas aconteceram, irmãos. O emocional de tanta gente foi abalado, o físico de tanta gente foi abalado, a cúpula aparentemente ministerial dos discípulos de Cristo foi abalada, Pedro se matou, tantas coisas aconteceram e permearam aquele lugar, obras inclusive sobrenaturais, acerca da própria crucificação. Alguns ouviam trovão, outros ouviam a voz de Deus, a terra se escureceu, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu. Gente, foi tanta coisa que parece que tudo acerca do que eles ouviram e viveram contrariava tudo que eles criam acerca do que Jesus havia falado. Então eu não estou aqui julgando, eu só estou avaliando aquele contexto. Um homem que curou cegos, um homem que libertou pessoas de demônios, um homem que foi o seu herói. Pessoas abandonaram seus CNPJs, largaram as suas empresas. Alguns se distanciaram das suas famílias sanguíneas, carnais, por causa da grandeza dessa pessoa, que agora de maneira vulnerável permite-se ser presa no Calvário. E as pessoas diziam: se tu és o Cristo, desce. Se você é mesmo filho de Deus, sai daí. Era tudo tão contraditório, exatamente como o pastor Ernesto já ministrou aqui. Aquilo que se via era muito pequeno em relação à grandeza de tudo que se ouvia, de tudo que sabia. Então o emocional das pessoas ficaram abalado. E por que não dizer dos discípulos também? E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando falou que ressuscitaria, não falou aos seus inimigos. Jesus, quando falou que ressuscitaria, não falou isso a todas as multidões a quem ele teve a oportunidade de pregar. Quando Jesus disse que ressuscitaria, ele se dirigia praticamente, especificamente aos seus discípulos. E ele deixou isso muito claro. Mas como é que pode? Deixando tão claro quando e aonde seria, ninguém se deu conta da ressurreição de Jesus Cristo. Está todo mundo trancado dentro de uma casa, apavorado, com medo. E até Maria, que se mostra com uma predisposição mais corajosa de querer acessar o corpo de Cristo, também na verdade pensa que vai acessar, mas vai acessar o corpo de um morto. Na cabeça dela, o Cristo a quem ela quer dar os cuidados e a dignidade de uma morte conforme ele merecia, ela quer saber se limparam o corpo dele de sangue, se colocaram nele as especiarias que deveria ter sido colocado, se ataram o seu corpo no linho que deveria ter sido, enfim, de acordo com toda aquela cultura judaica. Mas ela pensa que apesar de tudo isso, ela está indo cuidar de um corpo morto. Duas coisas se revelam aqui. A primeira delas é a que a gente fala agora. Como pode os portadores da primeira notícia, os portadores da promessa, não saberem que ele ressuscitou? Agora veja, em contrapartida a isso, os inimigos, os sumos sacerdotes, aqueles que o crucificaram, os que foram o pivô da sua crucificação, olha eles indo para Pilatos já no outro dia depois da morte de Jesus Cristo, dizendo para ele: olha, coloca 2 guardas à porta e sela a pedra, porque este aí quando vivia dizia, meu Deus, que ressuscitaria dos mortos. Rapaz, olha isso, que absurdo. Qual é o absurdo, Camila? Está diante de nós. O inimigo guarda a promessa que não foi feita para ele, e a gente esquece a promessa que foi feita para a gente. Oh, meu Deus do céu, Deus trouxe a gente hoje aqui, ele está dizendo que não seja o inimigo que se lembre do que eu te disse, mas que a tua fé desperte em você, trazendo à tua memória aquilo que te dá esperança. O que é que Deus está dizendo? Não importa o quão terrível esteja o cenário, lembra do que eu te falei, não deixa o trauma do que você viu roubar a promessa que
de mim você ouviu. Fica no que eu te falei. É inadmissível que o inimigo dê mais crédito a uma palavra que foi liberada a mim do que eu mesma. Eu quero que você revele indignação profética. Olhe para alguém agora e diga: é inadmissível. Bora que eu fiquei irritada, eu quero que você fique também. Olhe para quem está ao teu lado e diga: é inadmissível. Grita para ele e diz: não pode. Que absurdo. Quer dizer que é o desgraçado que vai se lembrar do quão agraciado eu sou? Não. Há algo ali. Houve algo ali que não pode haver aqui. Existem coisas que Deus permitiu acontecerem e serem transcritas aqui, para que não acontecesse aqui nos nossos dias. Agora você vê, o inimigo deu tanto crédito, que se ele cria ou não na ressurreição, eu não sei, mesmo que ele botasse na conta, porque a palavra dos sumos sacerdotes era: vai que algum dos discípulos rouba o corpo, e depois vão dizer que esse aí ressuscitou. Tanto que é a mentira que se propaga entre os judeus até o dia de hoje. Mas era uma promessa garantida. Só que olha a cabeça de Maria. Vai lá cuidar do corpo de um morto. Todavia, apesar disso não revelar o esquecimento deles ou o não crédito que eles puderam dar ao que eles sabiam em razão do sofrimento, porque eles só não deram crédito devido em razão do sofrimento. Quem está de fora tende a crer mais nas coisas que foram ditas a você, porque eles não estão sofrendo as coisas que você está sofrendo. É que nem quando você tem fé para os outros. Tua fé para os outros é muito maior do que tua fé para você. Fala a verdade, se é ou não é. É muito mais forte. Tu é muito mais profeta dos outros do que no teu vale. Tu bota a mão na cabeça dos outros, outro é curado da enfermidade, mas na primeira dor de cabeça que tu sente, tu procura um comprimido em casa. É verdade ou não é? Nossa fé para os outros, ela é muito maior, às vezes muito mais verdadeira. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos no sofrimento que permeia a promessa do outro. Então, muito provavelmente, é por isso que os discípulos estão trancados em casa e Maria está pensando que vai cuidar de um corpo morto, porque o que para as pessoas foi um acontecimento, para eles é pura dor e sofrimento em andamento. Esse luto ainda nem foi elaborado. A dor de ver o seu herói sangrando, inchado e pendurado no madeiro, ela ainda está presente. Um discípulo que fazia parte da cúpula, que acabou de se matar, meu irmão, parece que tudo que Jesus ministrou ao que futuramente seria uma igreja, foi na verdade uma invenção de moda. Porque que raio de ministério é esse que já levanta com traição, moeda, suicídio, tesoureiro, bandido? Eita! E pastor, tem pastor aqui a paisana, que Deus sempre me revela quando tem pastor a paisana, que veio aqui receber resposta, querendo fechar ministério por muito menos. Jesus está dizendo: queria ver se tu fizesse parte do meu ministério. Então tem muito sofrimento, muita dor em andamento, por isso eles não sabem. Agora, esta segunda coisa revela algo muito grandioso. O quê? A capacidade que Maria tem por gratidão de querer cuidar de Jesus. Ela vai cuidar do corpo. Completa para mim aí, por favor. Ela quer cuidar do? Ela quer cuidar do? Vem comigo, o corpo esse que ela acredita que está o quê? Ela não se lembra, então na sua cabeça ela não sabe que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aí ela quer cuidar do corpo de Jesus, leva as especiarias, é para isso que ela está acordando cedo, é para isso que ela está se esforçando. E aí ela não vai fazer isso sozinha não, ela chama outras mulheres com ela, porque mulher adora fazer coisas. E só tem uma coisa que mulher gosta mais do que fazer coisas com gente, que ela gosta. E aí ela chama as outras mulheres e as mulheres vão com ela. Vamos aonde, Maria? Vamos cuidar do corpo do Senhor. De quem é a proeminência do texto? De Maria Madalena, aquela da qual o Senhor expelira 7 espíritos imundos. Ninguém tem o mesmo dínamos de Maria, porque só quem sabe da onde veio, sabe porque é dinamite para onde vai. Maria, ela tem uma consciência. A mão de Jesus tirou ela de um lugar que ninguém mais podia tirar. Exorcista algum conseguiu arrancar.
Maria dos 7 espíritos imundos, mas Jesus a libertou completamente. Ela tem muita gratidão por ele, muita gratidão. E aí tem uma frase da Tamires Garcia, quem me segue nas redes sociais sabe que eu gosto muito, aonde ela diz assim: nunca reprima alguém que adora a Deus intensamente, porque você não estava lá quando Deus a libertou. Você não sabe o que envolve a vida daquela pessoa. Por que ela grita daquele jeito, pula daquele jeito, adora daquele jeito, crê daquele jeito, espera daquele jeito? É gratidão de que só quem saiu de onde saiu sabe quem tirou. Aí Maria tem uma gratidão, rapaz, a gratidão dela é tão grande que faz ela andar no escuro. Completa aí pra mim, por favor. Faz ela andar no... Só que ela entende que já era dia. Quando você tem de Deus gratidão, quando você está debaixo de uma direção, você não espera a coisa melhorar para fazer o que teu coração te move fazer. Você não espera a coisa melhorar para ir aonde você tem que ir. Você não espera as condições. Presta atenção, o texto diz que ainda estava escuro. Completa só mais uma vez. O texto diz que ainda estava, mas também diz que já era dia. Sabe o que é isso? Ela pegou as primeiras horas do dia, concluiu o sábado, para ela já é dia, ela começou a fazer. Quando o que você sente do lado de dentro é muito grande, você não espera as coisas clarearem do lado de fora, você vai e faz o que tem que fazer. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo, enquanto a sua gratidão é pequena, o cálculo é sempre maior, a métrica do que você precisa é sempre maior, a razão do que você precisa é sempre maior. Nunca é a hora de fazer o que você sonha, nunca é a hora de fazer o que você espera, nunca é a hora de servir quem você quer. Gente assim não serve quando é escuro e também não serve quando é dia. Gente assim nunca caminha de acordo com o que tem que fazer. Quando melhorar, quando eu tiver dinheiro. Filho que diz, quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar minha mãe, não vai ajudar nunca, porque quem quer ajudar, ajuda com um pouquinho. Vale, meu irmão, eu me lembro, minha mãe, as irmãs da igreja no tempo de Pindaíba, de todo mundo, a gente ia no sacolão, comprava 4 cebolas. Rapaz, a gente rachava 4 cebolas, uma cebola, lembra disso, mãe? Uma cebola para você, uma cebola para fulano, um tomate. Às vezes você abria a geladeira, só tinha o tomate do dia, e é o tomate que alguém entregou, porque quando é grande em você, o que você quer fazer, você não espera melhorar para fazer, você faz com o que você tem. Aquilo se revela dentro de você. Maria revela isso quando ela sai sendo ainda escuro. Última vez, ela saiu sendo ainda... não esperou clarear. E eu te pergunto, uma mulher que está ansiosa para cuidar do corpo de Cristo, que sai na madrugada do domingo de manhã, fala a verdade, tu acha que ela dormiu no sábado? Essa mulher está acordada esperando a hora passar. Ela está ali, Deus está dizendo para a gente, quando você quiser fazer algo, quando eu encher teu coração de algo, fica esperando melhorar não, vai debaixo da palavra. Por isso Davi já dizia, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando Jesus dizia, os meus filhos andam de dia, eu sou a luz do mundo. Quando nós entendemos que os filhos de Deus andam em dia, isso não está falando sobre andar até 6 horas da noite na rua não. Isso está falando que quem anda direcionado, anda seguro qualquer horário. Que quem está debaixo da palavra anda em segurança. Meu Deus, eu não sei para quem, mas há alguém aqui nessa noite que Deus está empurrando para um projeto. Você diz, quando eu tiver dinheiro, quando fulano me patrocinar, quando o outro voltar de viagem, quando eu for para Paris. Deus está dizendo, eu já te dei a direção. Anda no meio do escuro, mas anda direcionado. Sacode a mão de alguém aí agora, eu estou sentindo tanta graça de Deus. Deus está liberando alguém para um projeto hoje aqui. Pega na mão desse empreendedor aí, pega na mão dessa empresária, dessa do lar, pega na mão dessa secretária. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está liberando alguém. Sacode ela e ele diz assim, já é dia, já é dia. Olha para ele e diz assim, mas está escuro. Sacode e diga, mas já é dia. Deus já te autorizou aí, mete a mão nesse negócio e faz. Vambora, meu filho, vai. Já é dia. O que você não pode é descumprir a lei. Isso que você não pode. O que você não pode é andar durante o sábado. Entenda o contexto que eu estou falando. Estou falando no contexto aqui deles e no nosso contexto profético. Andar sem direção. O que você não pode é descumprir a lei. O
que você não pode é quebrar os princípios para chegar onde você quer. Olha a ansiedade dela. Você chegou à conclusão comigo que provavelmente ela nem dormiu. Nossa, se na primeira hora do domingo a mulher já estava acordada, tu acha que tinha celular para despertar? Ela nem dormiu. Então veja, ela só estava esperando ser dia, ou seja, sair do sábado, que era santo e não podia fazer nada. Então Deus está dizendo, se o que eu coloquei no teu coração não quebra princípio, não quebra a lei, não fique esperando melhorar para fazer, começa a fazer com o que você tem. Vai-te embora. E aqui está embutida a segunda coisa tão grandiosa de Maria. Isso aqui revela o caráter de Maria. O que, Camila? O que eu vou lhe dizer agora. O que revela o caráter de Maria? Se esforçar, acordar cedo, levar especiarias, servir. Eu disse o corpo de alguém que ela acha que está. Se isso não é gratidão, porque, irmão, eu servir quem ainda pode fazer muito por mim, servir quem ainda pode me agradecer, servir quem pode me reconhecer, servir quem pode me abraçar, ok. Agora servir um corpo é forte mesmo. É porque isso aqui revela caráter. É quando o que você está disposto a fazer não tem nada a ver com o que o outro poderia fazer por você. Isso aqui é a gratidão mais pura e simplificada. Por quê? Porque isso não tem a ver, a motivação de Maria não está no que Jesus pode fazer por ela, está no que Jesus. Isso aqui é o que a gente tem que aprender quando olha para a cruz. Eu não tenho que vir para a igreja só para fazer campanha pelo que Ele pode fazer. Eu não tenho que vir para a igreja e dizimar só pelo que Ele pode me dar. Eu não tenho que vir para a igreja e ofertar só pelo que eu ainda quero que Ele me entregue. Eu quero te convidar a um dia antes, 2 dias, né, pastor, da Páscoa? É que eu estou perdida, gente, eu não dormi direito. A refletir se a sua entrega para Jesus é uma entrega que visa fidelidade, pela maneira como Ele ainda pode revelar fidelidade a você, ou se ela é uma entrega que não revela o quanto Ele pode se revelar fiel a você, mas o quando você quer se revelar fiel pelo que você dá crédito ao que Ele fez. Vamos falar a verdade. Eu tenho visto ministros, homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, se perderem na caminhada da jornada cristã, porque começam fazendo tudo para glorificar o nome de Deus, mas terminam usando Deus para glorificar seu nome, terminam usando Deus para glorificar suas denominações, terminam usando Deus para glorificar os seus ministérios, terminam usando Deus para glorificar a fama de seu nome. Quando você começa a ser mais zeloso pelo seu nome do que pelo nome de Deus, isto mostra que você já não o serve mais pelo que Ele fez, você só o serve pelo que Ele ainda pode fazer. Não é para dar glória mesmo, não, é para refletir. Confronte o seu cristianismo aí agora e reflita. Se Deus não atendesse nenhuma das orações que você tem feito por Ele até hoje, você ainda o adoraria? Se esse culto acabar e daqui a poucos dias a sua vida for levada e a morte bater em sua casa, você ainda o serviria? Ou você no fundo acha na sua consciência que pelo tamanho da sua devoção Deus ainda te deve algumas coisas? Você só tem adorado ao Deus que merece a adoração? Ou no fundo sua adoração está salpicada de suborno? Deus não aceita suborno. Eu vou falar de novo. Deus não aceita suborno. O temor do Senhor está nos cercando nesta noite. E assim diz o Senhor: eu não aceito suborno.
Eu tenho me levado a refletir sobre isso esses dias. Todos os dias eu tenho apresentado a Deus uma oração, e está contida nessa oração de um tempo para cá: Deus, não me deixe esquecer. Deus, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer do quê? Que o Senhor não me deve nada. Com todo carinho, olha para alguém e diga: Deus não te deve nada. Pergunta para ele ou para ela aí, vamos confrontar, que eu não vou comer essa batata quente sozinha, não. Olha para ele ou para ela e diga assim: você serviria um corpo que não te serve mais? Eu vou beber uma água enquanto você reflete. Vamos entender isso no profético, porque eu não quero ninguém aqui visitando lápide. Isso aqui é prestar serviço a alguém que não pode fazer mais nada por mim, mas em razão daquilo que já fez, eu continuo servindo. Isso aqui é um homem que não abre mão do casamento, mesmo que ele já não tenha hoje a mulher que ele teve um dia. Isso aqui é uma mulher que não abre mão de um marido, que um dia foi atraente, ou um dia a serviu em amor, mas hoje está com a mente embaralhada, e todo mundo diz: não te serve mais de você. E ela diz: não, eu vou continuar orando, para honrar o voto que um dia eu fiz, para honrar o que um dia a gente viveu. É sobre isso, meu irmão. É sobre isso. Se você não tem coragem de honrar os votos e o que foi feito a você um dia, mude então os votos. Com todo respeito, mas eu tenho que dizer isso. Casamento não é troca de figurinha, não. Incompatibilidade de gênero não é o suficiente para divorciar no meio cristão, não. E eu deixo claro, no meio cristão, porque a régua aqui não é igual a de lá. Ah, mas aqui um monte de gente faz o que, fala de coisa do que faz, o que é errado, o que é pior. E nós não estamos aqui para pregar o que é pior. Pastor pega a Bíblia todo dia para falar o que é pior, o que é errado. Não, a gente está aqui porque quer caminhar no que é certo. Evangelho não é pílula da felicidade. Aí é crente, não é mais feliz, não é mais crente. Quem foi que te vendeu esse evangelho chiclete? Acabou o gosto, tira. Acabou o doce, tira. Não tem mais prazer, tira. Evangelho não é pílula da felicidade. É Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não é sobre você e eu sermos felizes. É sobre Deus ser feliz e glorificado com a gente. Agora Ele é tão bom que o maior prazer que a gente vai ganhando é em poder ser bênção no reino de Deus. Nada nos deixa mais felizes do que fazer a vontade de Deus, quando a gente acha a vontade de Deus. É sobre isso. Não é sobre ser recíproco. Escute isso. Ser cristão não é ser recíproco. Quem é recíproco não é cristão, é só uma pessoa. Jesus não nos chamou para reciprocidade, Jesus nos chamou para cristianismo. O que é reciprocidade? Você é legal comigo, eu sou legal com você. Você me respeita, eu te respeito. Só que Jesus disse assim: se vocês que são os meus discípulos amarem os que vos amam, que diferença vocês têm dos gentis? Agora vamos traduzir gentis dentro do contexto. Se vocês só amarem os que amam vocês, que diferença vocês têm daqueles cuja graça não foi revelada? Portanto eu vos digo, olha o que ele está dizendo, não importa o que vocês andam ouvindo. Portanto eu vos digo, o que isso significa? Não importa como os outros estão agindo. Se vocês são meus discípulos, ouçam a minha voz. Portanto eu vos digo, amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Não é para ser recíproco. Não é para ser recíproco. Maria não está usando lei de reciprocidade. Se fosse reciprocidade, está morto, deixa para lá. Só que movida por um senso de gratidão, olha ela, vamos embora cuidar do corpo do Senhor. Aí ela pega as outras mulheres e vai cuidar do corpo. Enquanto ela está indo no caminho, a Bíblia diz que a pedra já havia sido removida. Oh glória!
sinal da ressurreição. Mas quando você está distante da palavra da promessa, os sinais da promessa se tornam desgraça aos seus olhos. Lembra de Jacó? Quando pegou a túnica de várias cores, manchada no sangue do bode, dizendo que era José? Olha a pergunta do mensageiro que mandaram a Jacó, pai de José: reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José. A pergunta era só para dizer se a túnica era de José ou se não era. O que ele tinha que dizer? É ou não? Não é. Mas olha como é que vai acontecer. Impactam ele pela visão, mostram a túnica suja de sangue. Quando ele vê a túnica suja de sangue, o que ele diz? É do meu filho José. Tinha que ter parado aí, mas não, ele continua: certamente uma besta fera o comeu, foi despedaçado. Meu irmão, que desgraça. Parece que Jacó está vendo o leão palitando o dente com o fêmur de José. Olha a mirabolância. Na verdade, a túnica estava manchada porque quando Deus cumpre promessa, Ele não precisa mais de sinal. Tem coisas que permeiam sua vida e ministério por um tempo, porque elas apontam o sinal do que Deus vai fazer. E às vezes neste mesmo tempo, em algum desse momento, Deus autoriza o inimigo a destruir aquilo que um dia foi sinal. E você fica desesperado pensando: se destruiu o sinal, acabou a promessa. Deus está dizendo é ao contrário. Se destruiu o sinal é porque a promessa entrou em andamento de cumprimento. Não precisa mais de sinal. Mas olha Jacó. Olha Jacó, desesperado. Uma besta fera comeu. Rapaz, ele já viu o corpo do menino despedaçado. Maria vai ver a pedra removida. Essa pedra deveria ativar a lembrança da promessa, mas o trauma da dor, da perda de Jesus é tão grande que eles só conseguem empilhar desgraça em cima de desgraça. Esse é o problema da gente andar por vista. Esse é o problema da gente não ouvir. Este é o problema da gente não acreditar na palavra de Deus. Você para de crer nas promessas e começa a empilhar desgraça. Quando uma coisa ruim acontece, pode ver. Se você receber hoje, Deus livre e guarde, uma notícia ruim pelo telefone, quando amanhã o telefone tocar de novo, você fica com medo de atender. Estou mentindo? Fica, você já pensa: ai meu Deus, ai, Deus te trouxe hoje aqui, Ele está dizendo: para de empilhar desgraça. Meu Deus do céu. Faz assim comigo, faz assim comigo. Isso, faz assim comigo, é o processo de empilhamento. Agora olha para o teu irmão, olha para o teu irmão. Faz assim para ele. Para. Ah lá, você continua. Vai de novo, faz assim para o teu irmão. Olha para ele. Quando eu disser 3, você vai desfazer isso aí e vai dizer para ele: para, tá bom? É 1, 2, 3, diga. Derruba essa pilha de desgraça. Derruba essa pilha de desgraça hoje. José vive e Jesus ressuscitou. José vivia e Jesus ressuscitou. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar isso. Vou falar de novo. O José que Jacó achou que estava despedaçado, estava a caminho de viver a maior promessa que Deus fez a Jacó. E o Jesus que Maria achou que havia sido roubado, estava no jardim esperando para falar com ela. Pega na mão de alguém aí agora e diga: está vivo, está vivo. Recebe essa palavra profética. Quando você se mover por gratidão, até os corpos que estavam mortos ressuscitarão. Deus vai levantar teu casamento, Deus vai abençoar tua igreja, Deus vai levantar teu departamento, Deus vai ressuscitar tua empresa. Não desista! Ela pensou que era uma desgraça. Quando ela chegou, que ela viu a pedra removida, olha a cabeça dela, olha o trauma, olha o empilhamento de desgraça. Levaram o corpo. E é impressionante, porque a gente começa a reproduzir uma história que a gente inventa, como se ela fosse a verdade mais provável. Não, fala aí. Tu vê uma mensagem que pode ter sido um equívoco e tu já começa: ele está me traindo. O homem vê a mulher saindo mais bonita. Isso é para quem? Olha quanta gente. Olha para o teu irmão e diz assim: tu faz novela? Tu é
roteirista de novo, porque tu tá aparecendo, viu? Pergunta para essa pessoa: tu estudou com Steven Spielberg? Tu estudou com ele? Porque ó, de um tempo para cá tu tá no empilhamento aí que tu tá achando que a vida é filme. Ei, vou te falar uma coisa que, ao falar de José, ao falar de Jesus, me traz muita lembrança. Não crie projeções. Não coloque lápides em cima de covas vazias. Isso aqui que eu estou falando é no profético. Eu sei que na vida às vezes alguém precisa fazer isso, mas no mundo espiritual Deus está dizendo: se a destruição do que você julgava estar vivo não aparecer diante de você, não faça um sepultamento sem corpo. Que é isso? Eu só vou abrir mão do que Deus me falou se o próprio Deus retirar de mim. Se Ele não retirar, tá vivo mesmo que eu não veja, tá vivo mesmo que eu não sinta, tá vivo mesmo que eu não esteja no mesmo lugar que aquilo que eu estou procurando está. Maria levanta, vai. Quando ela vê a pedra removida, ela poderia se lembrar, ela poderia dizer: quem sabe ele não. Ah não, o sofrimento só empilha desgraça. Roubaram. Aí ela diz para as outras: ó gente, roubaram. Rapaz, olha a pergunta que ela faz para Jesus, já achando que é o jardineiro: você sabe quem levou? Para ela já tem até uma imagem. Aí ela vai com as outras mulheres. Quando ela chega lá, a pedra é removida. Sabe o que é lindo? Maria usa gratidão para uma coisa, mas não usa para outra. Veja, ela usa gratidão para uma coisa: eu vou buscar Jesus. Com o quê? Com as outras mulheres. Como é que 3 mulheres, mais ou menos, vão remover uma pedra? Fala para mim. Mas elas pensam nisso? Elas pensam nisso? Isso é uma parte boa, porque quando você está focado em fazer algo, você não pode fazer todo o cálculo do que você vai fazer. Porque se você fizer todo o cálculo, você não vai. Aí quando chegou lá, os anjos já haviam removido a pedra. Teve ajuda do céu, sim ou não? Sim ou não? Mas Maria está pensando que foi o inferno que se levantou. Deus está dizendo: o céu está te ajudando, a promessa está cooperando, mas você só empilha desgraça. Tem gente aqui que toda hora diz assim para Deus: ai Deus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Diante de Deus, parece que eu vejo Jesus dizendo assim: mais. Você tinha que ter vergonha. Quando ela chegou, a pedra removida, aí viu que o corpo não estava lá, aquele alvoroço. As outras mulheres voltam para casa. Maria volta com elas, mas para chamar Pedro e João, porque eles são mais crentes do que ela. Abre aspas para o que eu estou falando aqui. Eles andaram mais com ele do que ela. Eles ficaram mais perto dele do que ela. Eles vão saber o que fazer. Eles vão tomar uma decisão. Vai ouvindo isso aí? Pedro, João, olha ela. Roubaram o corpo do Senhor. Eles vão lá correndo. Vamos ver se roubaram mesmo. Quando chega lá, é mesmo, roubaram. Às vezes você chama para um projeto em andamento quem não estava no início do projeto. E essa pessoa só vem jogar a pá de cal. Olha o que o texto diz: que eles entraram, olharam, mas não ficaram. Eles voltaram. Completa aí, igreja. Eles voltaram. Dessa vez ela não ia chamar mais ninguém, então ela não voltou. Presta atenção. Primeira vez ela vem com as mulheres, aí ela vai chamar os homens, aí volta com ela as mulheres que vieram. Quando vem os homens, as mulheres já não voltam mais, e aí eles também não ficam. Volta todo mundo. Ela fica como? Vem comigo, ela fica como? Quando você começar um projeto, tenha peito para levar ele até o final. Mesmo que os outros voltem, você fica. Com todo respeito, olha para quem está do teu lado. Você vai olhar para ele ou para ele e vai dizer: você fica. Diga de novo: você fica. Diga assim: tu não começou? Agora termina. Maria não desiste da busca dela. A busca é o Senhor e ela continua buscando. Escuta aqui:
Quando a busca for nobre, mesmo que ninguém busque com você, continue buscando. Quando o propósito da sua oração for legítima, continue orando mesmo que ninguém interceda a seu favor. Quando aquilo que você acredita foi um projeto que Deus falou com você, continue investindo mesmo que ninguém invista com você. Quando aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, Ele te deu autorização para começar, não termine ele, mesmo que ninguém te ajude durante o processo. Pega na mão de alguém aí agora de novo, sacode essa pessoa e diga para ela: você fica. Diga: você vai ver gente começando com você, mas não vai terminar com você. Sacode essa pessoa e diga: o projeto é teu, o casamento é teu, o ministério é teu, a unção é tua, o chamado é teu, o sonho é teu, o que Deus te deu é para você. A proeminência do texto é contigo, é o teu nome que Ele chamou, é o teu nome. Irmão, faz um som aí de motivação, o som de quem não vai voltar. Que som é esse, Camila? É o som que você fizer, é o som que vai ser. Som de quem não vai voltar. Você vai respirando aí agora, estufa bem teu peito. Eu quero um som forte, um som de quem tipo assim: tô decidido, vou voltar não. Vou ficar chorando aqui, mas vou ficar. Eu vou reclamar aqui, mas eu vou ficar. Tem dia que eu vou ficar atribulado, mas vou ficar atribulado no centro do projeto. Tem dia que eu vou emitir nota de R$15, mas eu vou emitir nota no CNPJ que Deus me deu. Eu vou ficar no que Ele falou. Tem dia que o dízimo vai ser R$20, mas eu vou dizimar da obra que Ele me deu. Eu vou ficar. Olha para alguém aí e diga: você fica. Você fica. Você não vai desistir. Você vai ficar. E por que, Camila, que eu vou ficar? Porque o céu só se revela para quem fica. O céu só se revela para quem permanece. Deus quer ver o quão comprometido você está com o que você diz que acredita. Escute isso. Às vezes Deus não deixa as pessoas que começaram com você terminarem com você. Às vezes Deus não deixa as pessoas que acreditaram um dia no seu projeto não continuarem acreditando. Às vezes Deus deixa isso acontecer. Sabe para quê? Para aumentar sua confiança. Tem muita pergunta que você está fazendo que Deus não respondeu. Não é porque Ele não quer falar com você, é porque Ele quer nivelar a tua confiança ao que Ele vai fazer. Nessa hora, meu irmão, é só você e Deus mesmo. Deus quer ver o quanto você se compromete com o que você diz que acredita. Porque diz que acredita, mas é o primeiro a vazar. Diz que acredita, mas é o primeiro a querer sair da igreja. Diz que acredita, mas quer entregar o departamento antes do ano acabar. Você diz que acredita, mas o artesanato não está vendendo. Você já diz que Deus não te chamou para isso. E o que você estava fazendo quando entregava as tuas mãos para Deus e dizia: Senhor, usa as minhas mãos? Você acha o quê? Que no céu tem um lixão de oração e tua oração foi para lá? Davi disse ao contrário. Ele disse: porventura não estão as tuas lágrimas no meu odre? Fica. As pessoas não fracassam porque não têm as habilidades certas. Elas fracassam porque elas desistem. Fica. Não é a falta de dinheiro. Não é a falta de dinheiro que tira a realização e o sucesso de alguém. É a desistência. Por isso Paulo nunca desistiu. A palavra dele motivacional que mudou a minha vida foi quando, ao término dos seus dias, ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu acho lindo, porque eu queria ser muito santa para Deus me usar. E eu achava que Deus só podia me usar se eu tivesse muitas habilidades, muitos dons, muita unção, muito jejum, muita oração. Tudo isso é polimento de ferramentas. Realmente agrega, avança, rompe. É maravilhoso, mas não são os meus dons que determinam. É a minha fidelidade, é a minha vontade de servir, é a minha persistência. E aí quando eu vejo um poliglota que foi até o terceiro céu e viu coisas tão grandiosas que nem nos vocábulos
exemplos das raízes etimológicas das palavras mais difíceis, ele conseguiu dizer o que viu. Quando eu vejo este homem dizer que o próprio Deus colocou-lhe um espinho na carne para que ele não se vangloriasse, porque as revelações eram muito grandiosas para ele. Quando eu vejo um homem que faz toda a unidade do corpo teológico de Cristo admitir que se por uma desgraça toda a Bíblia se perdesse e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para a igreja ter paradigma de fé, doutrina e salvação. Eu não estou falando de um carinho, eu estou falando do cara. Eu estou falando de alguém que poderia ter sido a espinha dorsal da igreja, mas não era, porque a espinha dorsal da igreja é o próprio corpo de Cristo, do qual ele mesmo é o cabeça. Mas quando acharam que ele foi, prenderam ele no terceiro pavimento inferior de uma prisão, junto com fezes, acabaram com ele, lincharam ele, esbofetearam ele, abriram vergões em suas costas. E o que é que ele fez? Perto da meia-noite, junto com Silas, Paulo cantava hinos de louvores a Deus e ele orava. As cadeias das prisões começaram a se abalar. Eu nunca vi terremoto que só abre tramela. Eu nunca vi terremoto que só quebra cadeia. Não caiu uma parede, não rachou uma coluna, porque Deus nunca vai te dar uma oração que te derruba. Enquanto ele orava, as cadeias abriram, os presos foram soltos. E alguém pensava: prende ele, porque se prender ele, acabou a igreja. Não, se prender ele na prisão, ele abre uma congregação no pavimento inferior e coloca o carcereiro de dirigente do trabalho de oração. Ele disse ao carcereiro: estamos todos aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Este homem, pastor Ernesto, ele poderia ter dito no último dia de sua vida: eu venci, porque ele venceu. Mas ele não termina os seus dias dizendo: eu venci. E aí eu entendo porque ele venceu. Porque ele não carregava a vaidade de dizer venci, mas ele carregava o lutador que todos os dias combatia. Então ele termina seus dias não dizendo venci, ele termina seus dias dizendo combati. Vem comigo. Ele não termina seus dias dizendo venci, ele termina seus dias dizendo combati. O que significa bom combate? Quando eu entrava numa luta, eu não entrava só para participar, eu entrava para lutar. Bom combate. Serra o punho assim comigo, vem. Você que pode, bora menino, serra o punho, tá frouxo até para serrar o punho. Bora menina, serra o punho. Serra o punho assim comigo, fecha essa mão. Fecha essa mão. Serra o teu punho, bate ninguém não. Só olha para o teu irmão e diga assim: se é para lutar, bora lutar direito. Olha para ele, olha para ele e diz assim: vai para cima. Vai para cima. Sabe o que Deus está dizendo? Sua vitória não será sustentada na vaidade de dizer venci, mas ela será garantida enquanto você continuar lutando. Continue lutando. Não abandone as coisas que Deus te deu. Não abandone tua família. Não abandone os teus filhos. Não abandone a casa do Senhor. Vai lutando. Tem hora que tu vai mais apanhar do que bater, mas o negócio é continuar no ringue. Manda o próximo, porque eu ainda estou em combate. Estou ferido, mas estou em combate. Eu estou triste, mas estou em combate. Está tomando remédio tarja preta, mas está aqui em combate. Deus está dizendo: este é o segredo. Continue combatendo. Você vai ver gente voltar, mas você vai continuar combatendo. Ficou chorando, irmão, mas ficou. Estava arrasada, mas ficou sozinha. Mas sabe o que ela está dizendo? Em alusão ao que eu ministrei aqui agora sobre Paulo. Estou aqui, irmão. É o que ela está dizendo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não vou voltar para casa enquanto eu não levar o que eu vim buscar.
Olha isso aqui. Ela andava em círculos porque ela está procurando no jardim. A Bíblia diz que havia naquele sepulcro um jardim. Ela está ali, ó, andando, ó. Aí ela vai entrar. É a primeira vez que ela entra no sepulcro. Porque às vezes a gente diz que está comprometido, mas chama os outros para entrar onde Deus só deu autorização para a gente. Aí eles entram, vem tudo vazio e voltam. Mas quando ela entra, você leu comigo o texto. Quando ela entra, ela viu tudo vazio? O que ela viu? Aonde eles só viam lençóis e lenço, ela viu o quê? Agora diga para mim, se foram os anjos que removeram a pedra, os anjos já estavam lá quando Pedro e João chegaram? Sim ou não? Sim ou não? Mas diga para mim, eles viram os anjos? De acordo com o relato de João 20, eles viram os anjos? Eles viram os anjos? O céu não se revela para quem não permanece. Agora ela, quando ela entrou, aonde eles só viram lençóis, ela viu 2 anjos. Deus está dizendo para mim e para você um mistério que a gente não pode deixar de acreditar nele ficando cético teologicamente. O que, Camila? Quando falta mão de gente, quando falta apoio humano, ele ainda é aquele que dá ordem aos anjos. Eu falo isso, eu sinto um temor tão grande, porque Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: ei, você está sozinho mesmo. E uma pessoa às vezes sozinha não seria capaz de aguentar as coisas que você aguenta, não seria capaz de entregar as encomendas que você aguenta, não seria capaz de gerir um negócio como você gere, não seria capaz de cuidar da casa como você cuida. Da onde vem tanta força para faxinar a casa de patroa, chegar em casa faxinar a tua, cuidar dos filhos dos outros, não negligenciar o seu, ainda deixar feijão congelado, arroz cozido no dia seguinte? De onde vem tanta força para cuidar das famílias dos outros e ainda cuidar da sua? De onde vem tanta força para ganhar um salário mínimo, ser dizimista, ofertante, pagar parcela de carro, sair com a mulher, ainda para comer? De onde vem tanta força? Deus está dizendo: você não percebeu que você não está sozinho? Naquela oficina mecânica existem problemas complexos dentro de carro que você não estudou o suficiente para cuidar daquele motor, mas daqui a pouco, quando você vê, está tudo resolvido. A obra da casa que você trabalha, você não é mestre de alvenaria para levantar um muro tão reto, mas daqui a pouco você olha, o muro está reto. Quantos cursos de pastor você fez para se tornar o pastor que alguém deseja? E daqui a pouco as pessoas olham e dizem: meu pastor, minha pastora, você não está percebendo que humanamente você está só, mas espiritualmente Ele deu ordem aos anjos ao teu respeito, e eles estão te ajudando, eles estão cooperando, eles estão fazendo o que você não pode, eles estão te animando quando ninguém te anima, eles estão ao redor da tua cama quando na madrugada o diabo quer te matar, mas o guarda de Israel não tosqueneja, e os anjos estão ao redor da tua casa, o mal não te toca. Como é que 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você está aqui como Samuel, dizendo esta noite: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Os anjos de Deus estão descendo e subindo, eles cuidam dos teus filhos na escola, eles cuidam de você na tua casa, eles te livram da queda, te livram do tombo, te livram da bala perdida. Os anjos estão trabalhando por quem permanece. Tem anjo. Pastor Ernesto, assim diz o Senhor, tem anjo. Meu Deus, tem uma marcha aqui. Faz uma marcha aí, meu filho, uma marcha. Porque o Senhor está dizendo: tem anjo, tem anjo, tem anjo, tem anjo. Acelera a marcha, filhão. Isso, tem anjo, tem anjo, tem anjo. Meu Deus, Deus está dizendo isso: tem anjo. Na ida do teu serviço tem anjo.
Dentro do ônibus eu mando anjo. Quantos assaltos eu já livrei por causa do meu anjo. Orabacando, remanaia, súria. Dentro do teu carro, quando tu diz Jesus, senta aqui, ele diz, eu envio meu anjo no banco carona. Tem anjo, 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 ei, tem anjo visitando o leito de enfermidade, tem anjo no hospital, livrando da morte, tem anjo no CTI, tem anjo. Abra a boca comigo e diga, tem anjo. Diga, tem anjo. Para de dar mais crédito aos demônios do que aos anjos. Para onde olha vê demônio. Eu quero declarar que a partir de hoje, onde você olhava e só via demônio, agora você vai ver que para cada demônio tem um anjo de Deus, mais forte que ele, mais poderoso que ele. Onde você entra só vê demônio. Pois eu quero declarar que a partir de hoje você vai começar a ver uma coisa que dá muito mais temor do que ver demônio. Os anjos de Deus. Que perturbação. Só vê demônio. Só vê coisa ruim. Deus está dizendo, e o meu trabalhar você não vê não? Começa a dizer para Deus, Deus, eu agora quero ver mais anjos do que essas outras coisas ruins que eu estou vendo aí. Jacó deitou lá, cabecinha na pedra, levantou apavorado. Pergunta quantos demônios ele viu. Nenhum. Mas levantou como? Apavorado. Eu quero declarar que o único susto que tu vai tomar agora é com um anjo. A gente vê muito crente assustado, né? Ai, que foi? Menino, eu vi um demônio. Pois eu quero crer que tu vai chegar aqui na igreja com o zoião arregalado e vai dizer, pastor, tive uma experiência com um anjo. Eu entendo que houve muita dificuldade em razão de muita imaturidade teológica, a querer dar um crédito demasiado aos anjos, ao ponto de pessoas hoje em orações dizerem que tem gente que quer dar ordem aos anjos. Eu vou mandar um anjo lá. Meu irmão, anjo não te obedece. Anjo só obedece o Senhor. Quando você vê um homem falar, eu vou mandar um anjo lá, meu irmão, ou é ignorância, né? Simplicidade, ou falsidade. Anjo não obedece a gente. Quer que Deus mande anjos? Não fale com os anjos. Fale com Deus. Por isso não oramos aos anjos, oramos a Deus. Ela viu 2 anjos. Deus está dizendo, quando você ficar aonde eu mandei você ficar, você vai olhar para o mesmo lugar que os outros estão olhando e não estão vendo nada, e você vai ver o céu aberto diante de você. Lembra de Geazi apavorado, cercado pelo exército da Síria? Eliseu olha para ele e diz, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Veja o quê? O que os olhos podiam ver? Não. Veja o que o céu estava fazendo. Aí Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu. Deus está dizendo, quando você fica onde eu te mandei ficar, só você vai ver coisas que ninguém mais vê quando está olhando para a mesma direção que você. Tem gente que vai olhar para alguém que está perturbado na tua casa e só vai ver um perturbado. Deus está dizendo, se você manter o seu olhar, eu vou fazer você olhar para esse perturbado e ver nele um pastor. Tem gente que vai olhar para determinadas moças que estão dando trabalho aos seus pais e só vão ver uma moça perdida. Deus está dizendo, fita o seu olhar no que eu te mandei
E aonde todo mundo vê uma garota corrompida, você verá uma evangelista. Mas você tem que ficar, tem que aguentar. E nem sempre a gente fica bem, irmão. Essa história de que vou ficar e vou ter que sair porque eu não estou bem. É isso que desgraça a tua jornada. Achar que evangelho é só enquanto está tudo bem. Meu irmão, pode estar o pau quebrando. O pau está quebrando, a gente está, mas a gente fica. Com todo carinho, olhe para alguém e diga: fica. Volta não, aguenta. Deus está te dando um testemunho para contar. Aguenta. Deus está te dando garantia. Você vai chorar, mas também vai ver anjo. Você vai chorar, mas também vai ser o primeiro a receber notícia boa vai ser você. Você já viu o orgulho dos jornalistas internacionais quando eles abrem uma notícia dizendo assim, estamos aqui ao vivo em primeira mão. É tipo assim, tudo que vão falar é cópia, nós estamos dando a notícia. É tipo Maria, vocês vão repetir sermão, quem vai dar a notícia sou eu. Tipo Maria. Ela fica, aí ela anda assim, meio perdida, tadinha. Faz um som de perdido aí. Esse é o mesmo som, faz outro. Um de perdido, ele só aumentou o volume, ele acha que me engana. Isso, aí ela está perdida. Está perdida, vai um suelo aí. Jesus está vendo a bichinha perdida, mas ele não fala. Fala para mim, se Jesus foi o primeiro a levantar naquela manhã, ele está ali desde cedo, sim ou não? Sim ou não? Ele viu quando Maria chegou, sim ou não? Fala a verdade, sim ou não? Irmãos, ele está a metros de distância dela. Ele viu quando ela chegou? Ele viu quando ela acordou. Ele viu quando ela foi buscar Pedro e João? Viu ou não viu? Viu quando eles chegaram? Viu quando eles voltaram? Ele viu ela chorar. E o que ele fez? Eu costumo dizer que quando ele é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Mano do céu, ele viu tudo e não fez. Só que sabe o que você tem que entender? Ele não fez nada, mas ele estava ali o tempo. Tem alguém entendendo que o Espírito Santo compartilha conosco nesta noite? Ele está dizendo, você vai passar situações aonde você não vai ouvir a minha voz, vai passar situações aonde você não vai ver a minha mente operando, mas a certeza da sua busca pela minha presença vai garantir a minha presença onde você está buscando. Eu vou falar de novo, você vai passar situações aonde você não vai ouvir a voz de Deus falando com você, vai passar situações aonde você não vai ver a mão de Deus mexendo em seu favor, mas Ele está dizendo assim, a sua busca pela minha presença vai garantir a minha presença nesse lugar, aonde você está buscando e não está me vendo, aonde você está buscando e não está me ouvindo, mas enquanto estiver me buscando, saiba de uma coisa, falando ou não eu estou perto, mexendo ou não eu estou perto, segurando na tua mão ou não, eu estou perto. Levante a tua mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, tu vai abraçar o ombro do colega e vai dizer para ele, ele está mais perto do que você imagina. É 1, é 2, é 3, diga, ele está perto. A tua busca está garantindo a presença dele nessa casa, a presença dele nesse ambiente. Continue buscando, ele não foi embora, ele está aí. Entre as lágrimas ele está aí, mesmo em meio ao abandono ele está aí, mesmo em meio à solidão ele está aí. Meu Deus, ele diz assim, eu estou perto. Tão perto. Eu estou perto.
perto, tão perto. Gente, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite aqui: eu estou perto, tão perto. Estou tão perto que eu vi quando você chorou. Eu estou tão perto que eu vi quando você reclamou. Eu estou perto, tão perto. Segunda coisa, você não está me vendo, mas eu estou tão perto, tão perto. Eu estou tão perto, tão perto. Ainda não falei, ainda não mostrei, mas eu não me ausentei. Tão perto. Ainda não respondi, ainda não mexi. Eu ainda não movi, mas eu estou tão perto. Ele está vendo cada lágrima que você derrama, cada reclamação que você faz. Só que é a sua busca que garante a presença dele ali. E eu vou te explicar por quê. A primeira pessoa, ou a primeira coisa que Jesus fez depois da ressurreição, não foi visitar nem Maria nem seus discípulos. A primeira coisa que Jesus fez depois da ressurreição foi buscar os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Quem lembra aí? Lembra daqueles discípulos que Jesus encontrou no caminho? Jesus encontra eles no caminho. Eles indo embora de Jerusalém, Jesus encontra eles no caminho. Parece até que Jesus pegou eles no caminho, porque meio que estavam atrasados. Só que Jesus está no jardim e não vai embora. O que faz, gente? É só você olhar o texto de João 20. O que faz Jesus ficar ali esse tempo todo? A presença de uma pessoa que acordou cedo, que ele viu acordar cedo, viu buscar ele. Quem é essa pessoa? Viu ser deixada sozinha, viu ela continuando. Quem é essa pessoa? Ele não vai embora dali enquanto não responde a busca de Maria. O que eu estou querendo dizer? O que a Bíblia está nos mostrando? Ele colocou algumas coisas que ele tem para fazer. Entenda, ele nunca se atrasa, mas só para nós entendermos eu vou falar isso. Ele colocou outras coisas que são compromissos que ele já tinha agendado pós-ressurreição em stand-by, porque ela levantou-se cedo demais. E ele é fiel, a sua palavra é fiel. Os que me buscam de madrugada me acharão. Você sabe que isso não fala propriamente da madrugada, isso fala sobre prioridade. Os que me buscam primeiro, os que me buscam cedo, os que me buscam antes de tudo, me acharão. Ele não tinha como não corresponder à busca de Maria. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, enquanto ele não se revela para ela, entenda, ele espera. Então veja, o que na verdade ela está buscando, estava esperando ela. A palavra do Senhor diz que quando somos obedientes, Deuteronômio, o mandamento de Deus a Moisés para o povo, quando somos fiéis e obedientes à sua palavra, Ele faz com que todas as bênçãos e o cumprimento de toda a sua palavra, ou seja, todas as suas promessas, nos busquem. Mais do que isso, olha o que o texto enfatiza: nos persigam. Enfatiza de novo mais do que isso e diz assim: e nos alcance. Me ajuda aqui, filhão, vem cá.
É mais ou menos assim, ó. Faz que ele é a pessoa que está buscando, procurando uma bênção, procurando uma resposta. Ele procura a bênção, ele procura o cumprimento de uma promessa, ele procura a resposta daquilo que ele está buscando. Aí ele vai por esse mundo, vai pelos propósitos que Deus o encaminha. Tu é quem está buscando, entendeu? Vamos fazer que ele é Maria então, tá bom? A palavra do Senhor dá garantia que na verdade o que a gente quer, recebeu de Deus uma ordem para vir atrás da gente. Não é isso que diz Deuteronômio? Se forem obedientes, se ouvirem a minha voz e se me buscar, eu, o Senhor, farei com que todas as bênçãos vos persigam até que vos alcance. Sabe por que a bênção te alcança? Porque tem hora que até você cansa de buscar ela, mas ela não cansa de procurar você. É mais ou menos assim, ó, vai. Ele buscando, ele está buscando. E a bênção? Eu sou a bênção. Ó a bênção aqui, ó. Ó a bênção. Aí tem uma hora que a pessoa cansa de tanto buscar. Cansado, tá cansado. Cansado, aí a bênção faz assim. Oi. Deus está dizendo: o que você está buscando vai correr atrás de você. Ele te chama pelo nome. A salvação do teu filho, a salvação do teu marido, o resgate da vida de quem você ama. Maria está procurando. Ela busca intensamente. Aí ela olha para o jardineiro. Vamos lá, você que leu comigo. Quem é o jardineiro? Quem é o jardineiro? Ela vai olhar para ele. Eu prometo que eu encerro aqui. Ela vai olhar para ele e vendo ele, não vai reconhecer. Agora escuta, você vai ver o texto. Ela está lá andando. E quem chamou quem? Foi ela que chamou o jardineiro? Foi o jardineiro, abre aspas, que viu ela andando lá, ó, no jardim, e disse assim: mulher. Irmão, quando ele quer ser terrível. Aqui. Mulher, por que choras? Parece que eu vejo. Você vê, rapaz. Mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor. O Senhor viu quem levou? Eu acho que na cabeça dela pensa assim: o Senhor que está aqui, vai ver, ele estava ali desde... O Senhor viu? Se alguém veio aqui, quem levou? Porque, ó, se o Senhor me falar para onde levaram, olha o que é uma pessoa obstinada na busca. Eu irei e o levarei. Olha isso. Ela já está se vendo lutando contra bandido, lutando contra o que é uma busca? O que é uma busca? O que é uma busca, pastor Ernesto? O que é uma pessoa que, se alguém disser assim, vou fazer 7 campanhas no monte, ela diz, vou fazer 14. O que é uma busca, meu irmão? O que é uma pessoa obstinada no que quer? Porque se o Senhor sabe quem levou ela sozinha, eu vou lá, eu pego e eu trago ele. Aí ele não responde palavra alguma. Devaneio, Jesus nunca responde. Aí ele não responde. Ela está falando com ele de frente. O senhor viu onde puseram? Ele não responde nada. Aí você viu comigo o texto. Aí ela vira. Sabe lá Deus para ir para onde? Para continuar rodando ali. Aí ela vira. Quando ela vira, ele é terrível. Mas isso aqui é pedagogia. Ele é o grande professor da humanidade. Quando ela vira, tem um ponto de exclamação. Ele gritou, ele exclamou. Ele não fez assim, ó, Maria. Não, ele fez assim, Maria!
quando como quem diz assim: ô Maria, tá me conhecendo não, mulher? Ô doida! Tem um ponto de exclamação no texto, eu estou falando sério, qualquer versão tem um ponto de exclamação. Ele não disse Maria, ele não disse ei Maria, não. Olha o que ele está fazendo, ele está falando: se eu vi onde levaram, se levaram, eu vou lá, eu pego. E ele olhando para ela, como que diz? Aí ela nada, aí ela virou. Aí quando ela virou, Maria! Entendeu? Aí ele diz Maria! Aí o texto diz: e virando-se. Agora eis a loucura da fé. Entendeu? Você vai entender. Está olhando para ela, ela olhando para ele. Reconhece? Identifica? Sente alguma coisa? Acredita? Dá as costas. Agora quando ela estava de frente, ela vê, ela enxerga, ela conversa e não entende, mas quando ela ouve a voz que guia o seu espírito, dizendo Maria, ela reconheceu antes de vê-lo, porque o texto diz que enquanto virava-se, ela já respondia Rabone. Oh, sabe por quê? Porque foi Jesus que disse: as minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Quem anda por fé não anda por vista. Quem anda por fé anda no que acredita. Dá um salto dessa cadeira e grita por ele. Diga: mestre, mestre, fala comigo, me chama pelo nome.